não larga na frente. Largou na frente, mas depois os outros passaram e no final ele ganhou o troféu. Não, meu pai não curtia. Não curtia moto, nada. Velocidade não era com ele. Não apoiava, achava muito perigoso, né? Se preocupava. Quando chegou na descida, ele virou de costas. Putz. Eu quase se matou. Tiraram de ambulância, foi pro hospital. Não estreou as duas motos novas. O seu Aires Marquete, Deve ter saudoso, ficado feliz, ficou né? louco da vida. E eu fui lá guiar a corrida. Bota essa chave pro lado de dentro, me dá uma agonia. Chave pro lado de fora. Fala galera, tudo bem? Essa noite estamos aqui com o senhor José Serapião Claudino dos Santos, o Juca Bala, que hoje é diretor de obras, né, Juca? Mas já foi vereador, já foi, o que mais tu fez? Teve serraria, trabalhou com teu pai em serraria também na época, Juca? Isso. Mas essa é a história que a gente vai contar hoje. O foco é moto, né, Juca? Que é a tradição de ti e o João, moto, paixão de vocês dois. Teu pai não... Não, meu pai não curtia. Não curtia moto, nada. Velocidade não era com ele. Não apoiava, achava muito perigoso, né? Se preocupava. Tinha muito preconceito, enfim, na época com quem andava. Sim. Era a ideia dele, eu respeitava, né? Sim, normal, né? Normal. E o João já veio mais na tua linha, então? Sim. Tu anda de moto assim, profissionalmente, vamos dizer, desde que ano, Ju, que tu começou a brincadeira? Olha, eu aprendi a gostar de moto. Eu nasci em Rio do Sul, né? Com 1 mês de vida eu vim pro Denic, me criei no Denic. Certo. Até os 7 para 8 anos de idade, e aí fui residir em Rio do Sul. Na época a firma do meu pai montou um depósito lá e os meus 2 irmãos mais velhos já estavam estudando em Rio do Sul e aí o pai comprou uma casa para a mãe lá e a gente foi morar lá. Certo. E perto da minha casa tinha uma oficina de moto, que era do senhor Jandir Mondini, o Neno da Neno Motos. Sim. E eu olhava, porque lá todo dia, ao meio-dia, tinha um terreninho do lado ali, e eles andavam com as motinhas de corrida, davam uma brincadinha ali, aquela meia horinha, final da tarde. Nossa, tu imagina, eu era uma criança. Entrou na veia. Gostava muito de bicicleta, né? Andava muito de bicicleta também, né? O desafio o que era, né? Empinar, saltar. Sim. Piazadinha, quem é que empinava Qualquer mais, criança, ia mais longe, né? Então o tempo foi passando e aí eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhei um tempo na oficina do Neno, lavava peça, né? Sim. E ali começou, né? Lavador de peça mesmo, era. Isso, o Neno foi um grande piloto, né? Além de ser uma pessoa espetacular, foi um grande piloto, campeão catarinense também, né? Várias vezes, inclusive, né? Sim. Então foi assim que as coisas foram acontecendo, né? Aí depois eu saí um tempo e fui estudar, depois voltei, eu trabalhei com ele na época da oficina nova, um tempo também ali em Rio do Sul, né? E a minha primeira motinha, a minha primeira corrida, eu tinha uma XLX 250. Eu devia ter, não me recordo agora, uns 16 anos, 17. Depois nós vamos mostrar umas fotinhas aí das corridas e das motos do Juca. Então o pai e a mãe não podiam saber, né? E tinha uma corrida lá em Rio do Oeste e o que eu fiz? Aí durante a semana mexia na moto. O Darcy, o irmão do Neno, que todas as motos que eu tive, que eu corri, sempre passou pela mão do Darcy, né? Grande mecânico, preparador. E no sábado eu mudei a roupa da moto e disse pra mãe que tinha furado o pneu da moto e no domingo fui pra corrida. Tua primeira, no caso? A minha primeira corrida. Inclusive, naquela corrida o Neno foi... Eu acho que ele fez talvez a última corrida dele. Ele participou só para brincar. Tivemos o prazer de fazer uma corridinha junto. Correu uma vez, pelo menos, tu correu com ele? Corri junto com ele. E só durante a corrida não deu muito certo. O cara caiu na minha frente e não teve como eu desviar. Eu bati no motor da moto dele. Caiu. Dei um capote, machuquei o pé. E daí explica isso. Aí a mãe ficou sabendo. Teu plano era ir, voltar e ninguém fica sabendo. Então, mas daí depois ali começou, né? Aí fui estudar em Florianópolis, aí comprei uma... Na época se falava só em moto 2 tempos, né? Sim, só. Aí eu comprei lá uma TTzinha 125, e comprei um motor de RD 135. Aí um amigo meu tinha um Chevette, a gente desmontou a moto e trouxe no porta-mala do Chevette dele.
para Rio do Sul. Aí essa motinho, quem me ajudou foi o Neno e o Motos Vivo de Presidente Getúlio. Uhum. No caso, E- eles te patrocinavam, né? Me deram um apoio assim, Sim. né? Entende? E aí eu fiz umas corridas com essa motinho, né? Ganhei, inclusive, corrida com ela. Uhum. E o ano que eu disputei o campeonato, daí tem até depois vai aparecer uma moto ali, que foi a moto que eu fiquei campeão catarinense, né? Uma WXT 200. E essa moto eu consegui por intermédio de um amigo meu lá de Criciúma, Rogério Gentil Fernandes, amigão. E ele disse, Juca, eu tenho essa W aí, só que ela tá com a caixa estourada. Precisa retificar a caixa dela, fazer a caixa dela. Tu pega ela, monta ela, arruma, faz o campeonato, depois me devolve. Se tu quiser comprar, tu compra, senão depois tu me devolve. Uhum. Aí eu descobri que ela era uma moto nacional, mas ela tinha uma caixa Cagiva, importada. E procurei essas engrenagens, na época, Florianópolis, Joinville, por tudo, rapaz, céu, era muito caro, sabe? E não tinha Mercado Livre, né? Tu tinha que ir Não, lá. naquela época não se falava isso, né, Sim, Jean? sim. Não se falava, né? Aí o que eu fiz? Eu não, ideia do Darcy, né? Irmão do Neno. Na época eu trabalhava lá. Daí ele disse, Juca, leva as engrenagens lá no torneiro lá para ele soldar os dentes. Nossa. E à noite a gente tirava o tempo, eu pegava uma retificazinha e ia tirando a solda dos dentes e ele fazia o acabamento das engrenagens Pra encaixar certinho. para encaixar certinho e fiz o campeonato todo e fiquei campeão com a moto e a moto, graças a Deus, foi, sabe? Tem que achar esse torneiro, né? Porque o É, soldador... é usado uma solda metal ali forte, né, com Diferente, resistência, né? Mas é detalhezinho, é milímetro, né? Detalhezinho, detalhes. Milímetrozinho. Ela tinha um problema, às vezes ela não aguentava junto no meio motor, acabava a corrida, não tinha uma gota de óleo na caixa, mas ela acabava, sabe? Mas ia. Ia. Então o soldador era bom. Vamos dar o mérito pro cara. Bom, até em Rio do Sul, famoso torneiro lá, Siegfried Messler, né? Ah, Entende? cara, era... Bom. É porque a pressão ali dentro da caixa da moto sim. e o giro, né? Giro, Velocidade. Né? Aí nós na época usava gasolina, hoje ainda usa, né? Mas na época nós usava essas motos a álcool. Não se falava em gasolina de avião, não se falava em metanol, nada, né? Sim, Hoje sim. é gasolina azul de avião, é metanol, né? Sim. Nitro, né? Aham. Entende? Hoje a preparação ficou mais fina, né? Acho que hoje tem mais eletrônica também na moto ou a moto continua igual? Tem. Hoje é que na época eram as motos 2 tempos, né? Uhum, E hoje se fala em 4 tempos. sim. Na época era apertar parafuso e soltar parafuso, não tinha muito o que fazer. Mas era assim, as motinhas andavam muito, sabe? Sim. É que na época a corrida que nós fazia, que era velocross, Uhum. nós não usava o pneu lameiro hoje, que é o pneu garrudo que falam, né? Sim, Naquela época era o pneu intermediário. Por quê? Nós corria em pista de carro também. Uhum. Nós fazia corrida em Joinville, em Blumenau, Rio do Sul, no Paraíso, Joaçaba, Joaçaba, Lages, São Bento, tudo pista de alta velocidade, sabe? Uhum. Então as motinhas andavam. Sim, Andava mesmo, tinha pista que dava 160, 170 por hora numa pista de terra. É bem impulso. A gente sabe porque era colocado moto com velocímetro do lado, na época CB 400, 450 e era essa velocidade, né? Uhum. Então era assim disputado, mas era Equipamento de emocionante, né? segurança na época. Sim, não tem como era hoje, né? Mas o colete já existia, né? Certo. Joelheira também, a bota, né? Uhum. Capacete. Já e tal, né? tinha uma exigência pra corrida. não. Isso é fundamental, né? Desde sempre, né? Porque se tu for ver qualquer esporte, automobilismo e tal, na época a exigência de segurança era muito menor do que a de hoje, né? Sim. Então, Até as próprias pistas, né, Jean? Se tu vê as fotos que eu tenho da época aí, segurança o ao povão redor. ficava meio em cima da pista, né? Se o cara se perdesse, passava. Sim, né? Dava. Rally eu vejo muito isso, a galera. Aconteceu em Blumenau uma vez lá, nós estava tudo na beirada lá e deu uma largada e 2 se perderam lá, até inclusive em mim passou de raspão, mas um amigo meu de Rio do Sul, Alexandre Amorim, pegou ele de cheio, sabe por quê? Não tinha uma faixa de isolamento, não tinha nada. Uma as coisas distância, eram nada. Isso. Bom, o futebol já era assim, né? Os caras só tinham Sim, uma cerquinha, nem uma alambradinha, não tinha nada. Mas vamos voltar um pouquinho pra trás aqui. Tu disse que tu nasceu aqui, nasceu não? Veio com 2 anos ou nasceu em Vitor Não, Moreira? eu nasci no Hospital Samara, em Rio do Sul, Certo. e na época da dificuldade, né, então a minha mãe, a minha avó, a falecida avó, morava em Rio do Sul, e a minha mãe ficou lá um mês comigo, Uhum. nos primeiros dias, né? Sim, Aí depois viemos pro Dênic, meu pai tinha madeireira no Dênic ali, o seu Afonso Claudino, né? certo. E ali, que nem eu falei, né? Até 7 anos de idade, né? Uhum. Daí fui para Rio do Sul, né? Estudei e comecei 2 faculdades, não me formei, fiz 1 ano e meio de engenharia civil em Blumenau, 1 ano e meio de contabilidade em Rio do Sul. E depois que eu passar do tempo aí
nós tínhamos os negócios do meu pai aqui, né? E eu Voltou resolvi pra cá. vir pra cá pra ajudar ele, ficar junto com ele, né? Sim, sim. Entende? Perfeito. E aqui fiquei, né? Aqui casei, né? Sim, tu não é um merelense, mas tu, vamos dizer, tu tem raiz aqui, tu nasceu, vamos dizer, tu foi fabricado em Vitor Meirelles, vamos dizer assim. Tá, sim. Foi fabricado aqui, Só só nasceu no nasci, hospital só- por causa do hospital mesmo. Nasci lá, fui registrado lá justamente pela dificuldade da época, né? Sim, sim, Entende? sim. E- Lá no Dene, quem morava aqui em Vitor Meirelles já era mais fácil, mas lá no Dene já era difícil, né? Já era mais... Era mais longe. Porque a nossa saída não era por aqui, né? Não existia o asfalto aqui, não existia nada. A nossa saída era pela reserva, Posto dos Índios, José Uhum. Certo. Batê, barragem, né? Lá era a nossa saída, né? Então provavelmente quando tua mãe chegou perto aí de te ganhar, e já mandaram ela para Rio do Sul para ela sim, ganhar o neném lá. Bem, isso aí mesmo. Para ter mais segurança e tal. Aí, meu pai, sim, queria muito estudo, né? Uhum. Queria dar o estudo para os filhos. Aí o meu irmão mais velho já estava morando com a minha avó em Rio do Sul. Minha irmã já estava também, né? Então, aí que nem eu falei, a firma do meu pai montou um depósito em Rio do Sul. Hoje, onde é o Fabri Center, lá na 470. Na época ele era sócio com meu tio, né? Então... Sim. E daí resolveu comprar uma casa lá, mãe, morar pra lá e pra ficar Aí tudo ele junto. vinha trabalhar e voltava. Não? Isso mesmo. Como era a distância. Hoje já é difícil, já é longe, né? Mas na época, quer dizer, a distância é a mesma, né? Mas a dificuldade de chegar em Rio do Sul era bem sem maior. dúvida, né? Se chovia mesmo, era uma tristeza, Já era, né? não. Isso, ano? Que ano tu nasceu? Eu nasci em 69, né? Isso foi 76, 77 quando a gente foi morar pra lá, né? Nem perto de ser Vitor Meirelles ainda, né? Não. Nem nada, perto não. de ser município. Eu tô aqui já... Aí depois passou com o tempo, né? Eu tô aqui há 31 anos já, né? Uhum. Vim de volta pra cá e Já foi vereador nessa época aí também? fui Nesse vereador. tempo. Que ano tu foi vereador, Ju? Eu fui vereador em 2000, legislatura 2000-2004. 25 anos hoje. Aí fui presidente da Associação Hospitalar também, Angelino Meneghelli, por 2 mandatos também. Né? Certo. Aí meu pai trabalhou a vida inteira com madeira e eu segui, como se diz, o ramo também, uma que eu gosto, né? Sim. Aí trabalhei com madeira 24 anos, com serraria, coisa, Tacílio né? Costa já foi pra lá também. Fui pra lá, fiquei 6 anos no Tacílio Costa, né? Então, eu estava decidido a parar, né? Isso eu já estava decidido. Porque eu já estava fazendo um serviço de carregamento de madeira, né? Eu tenho um trator no garfo, tinha um caminhãozinho no muque, então eu prestava serviço de mão de obra de carregamento e baldeio de madeira, né? Certo. Serrando estava pouco ultimamente, né? Aí, por consideração com um funcionário meu, que foi funcionário do meu pai muitos anos e estava comigo até hoje, aí eu esperei ele se aposentar e decidi parar. Certo. Veio a eleição, veio a política, me foi feito convite da administração, né, do Marcelo e tal, para pegar junto ali na Secretaria de Obras e viria pensar. Eu já trabalhei 2 anos antes de terceiraria, eu trabalhei 2 anos na obra. Foi como funcionário caçambeiro, público também. Sim. Trabalhei 2 anos ali, a gente já tinha noção, mais ou menos, já sabia como é que funcionava. Então, resolvi aceitar o desafio. Hoje é a tua função hoje. Eu sou diretor de obras, né? Uhum. Ali eu sou responsável pela manutenção Certo. e auxiliar, né, no que for preciso, né? Uhum. Assim, tentar fazer um trabalho bem feito, né? Como se diz, não é eu que ganho, né? Sim. É a minha família, meus filhos que moram aqui, então é a comunidade toda, né? Isso é um dever, é uma obrigação atender e fazer, né? Isso. Sabe? A gente estava falando no off aqui, né? Sou vereador, né? Tem que falar, o Juca junto aí. A gente tem que trabalhar, né? Se sente até, não vou dizer agradecido, mas privilegiado de fazer esse serviço, de poder entrar e tentar fazer o bem Sim, pelas pessoas. A sim. gente não vai acertar 100%, mas tentar Não, fazer o não. bem pelas pessoas, né? Não, de não passar em branco, vamos dizer assim, não passar a vida em Justamente. branco, né? Fazer alguma coisa pelas pessoas, tentar ajudar, tentar mudar, tentar melhorar o que não tá bom, né? Eu penso assim, a gente entrou ali, coisas erradas tinha. Sim. Estamos tentando arrumar, vamos consertar, já está, graças a Deus, tudo, né? A gente sabe que nós ali vai ser uma passagem. Uhum. Outros virão depois. Sim. A gente não é, a gente está, talvez, né? aí também vai, querendo ou não, gente, tem o lado político, talvez outros vão dizer a mesma coisa de nós. Sim. Né? Não estou falando mal de ninguém, de jeito nenhum, né? Então, o que eu quero? O que é o meu objetivo? Entrei de cabeça erguida e vou sair de cabeça erguida. Entende? Isso aí. Esse é o que eu penso em fazer e tenho certeza que o Teio junto ali também como secretário, nós dois somos conhecidos, se criamos junto de anos, né? Da época do Denick ali também. Então, não tem por que dar errado, né? Sabe? E o mundo dá volta, né? Vocês moravam pertinho, daí a vida, cada um foi seguir a sua e agora vocês estão Faz junto 31, de novo. faz 31 anos que eu estou aí, né? Então, né?
eu vindo e logo depois eu casei, conheci a Jane, né? Uhum. Pessoa maravilhosa, entende? Então, é isso, né? É isso aí. E como é que é a Jane nessa questão de moto e tal? Pai, marido e filho. Rapaz, ela entrou no ritmo, né? Sim. Ajuda, apoia, vibra, torce, cuida do equipamento do João, né? Uhum. Aí tinha o João era pequenininho, porque assim, eu corri quando era solteiro, na época do Sul, corri, né? Não participei de muitos campeonatos, né? Assim, não tinha condições, mas fui campeão catarinense. E depois vim pra cá, daí a gente começou com um grupo de moto aqui, Uhum. de trilha. Na Certo. época, o Scooby-Doo. Aham. Era eu, o Wilson Meneghelli, o Sandro Moreto, o Diogo, o Hércules, César Boing, Uhum. Sergei, mais alguns assim que eu não me Pra recordo agora. brincar, no caso. A gente começou com um grupo de trilha, né? Então, a trilha, assim, eu andava, mas não é o meu, não era a minha praia, falar bem a verdade, né? Assim, Não é que tu curtia. não, eu gostava de correr, ir lá, alinhar, largar e, entende? Aquela adrenalina ali, né? Mas assim, andava, fazia trilha também, né? Aí depois comprei uma motinha e comecei a fazer umas corridas mesmo depois, assim, ainda, né? Nada de campeonato, nada, mas fazer umas corridas fora aí. E o João veio crescendo e Te acompanhando. nossa, o João, a primeira motinha dele foi com 7 anos, a primeira corrida dele. Uhum. Entende? E o João também já é campeão catarinense 2 vezes, né? E acho até que é o primeiro cidadão. Eu sou merelense, mas eu Não tava aqui no não caso. estava aqui, eu não nasci aqui, mas o João nasceu aqui. Uhum. E eu acho que é o único atleta merelense que tem um título estadual, Sim. sabe? Então, assim, é orgulho pra gente, né? Fico muito feliz e ele, não é porque é meu filho, mas ele anda muito bem de moto, sabe andar, ele é um piloto consciente do que ele faz, né? Toca Ele bem, como você Toca diz. bem, toca bem. Sabe? E ele começou com 7 anos. 7 anos. 7 anos foi a primeira corrida dele em... Mas moto ele tinha antes. Não, tinha daí... Pra mas- brincar, vamos dizer assim. não, ele começou e aprendeu a andar e logo fomos pra pista, né? Eu andava ainda na época também, Sim, né? sim. A primeira corrida dele foi em Itaió, né? Aí tinha o comentarista 104, o Douglas Fernandes, que era da rádio ali. O Douglas entrevistou ele e perguntou pra ele, o Douglas sabia que era a primeira corrida dele, né? Aham. E 7 anos, né, tu vê? Sim, sim. Ele disse, não, eu quero é ganhar um troféu hoje. Mas os outros, piazadinha que estavam ali, eles estavam tudo com KTMzinha importada, né? E o João tinha uma Rondinha 4 tempinhos, né? Uma motinha bem mais inferior, entende? Certo. Embora era uma 100 cilindrada, mas as KTM 50 importadas, uns foguetinhos, né? Sim. E, rapaz, quando deu a largada, o meu coração nem batia, ele flutuava, né? Aham. O João larga na frente, né? Largou na frente, mas depois os outros passaram e no final ele ganhou o troféu, sabe? Nossa, Sim. esse foi o orgulho dele. Chegou em que colocação? Sétimo. 7 Sétimo. lugares. 7 anos, 7 lugares. Bem isso mesmo. Foi. E é mais emocionante correr ou ver o filho correr? Ah, viu, filho? É adrenalina, mano. Ah, é mais. A agonia é... Ah, não tem explicação, né? Sim, já? sim. Não tem. Mistura de orgulho com medo, assim? Tudo junto. Porque o que pega uma motinha dessa de criança aí? Ah, ali uns 70 por hora, Puta. 80 ali nas KTMzinhas, depois veio as 65, depois a SRF 150 que não andava. Anda rapidinho, né? Foguete ali, não, ali já passa de 100, longe, né? Seria Nas o retas, que? né? Uma criança de 10 anos a 100 por hora, é isso? É isso aí mesmo. Mais ou menos pelos pais que não deixam as crianças descer morro de bicicleta. Tá 100 por hora. Mas assim, né, eu sempre muito consciente do que estava fazendo, né, Jean? Sim, entendo. Entende? Equipamentozinho. tá. Não, e muita conversa com ele, muita explicação, né? Uhum. Então, o João hoje está com 25 anos, né? Eu, da minha história toda de moto, eu tenho uma clavícula quebrada, só. Uhum. E o João trincou a mão, É isso aí. entende? Isso é Então, meio normal, né? sim, isso faz Que parte, nem quem né? joga bola a vida inteira Faz parte. vai ter um tornozelo, um joelho, alguma Eu coisa. digo assim, ó, hoje, ele mesmo eu nunca deixei para ele que sempre queria ter uma moto de rua, eu disse, não. Eu acho muito perigoso a moto na rua. E lá na pista é diferente. Ali é tu, não tem mão, não tem contramão, não tem gato, não tem cachorro. Tu tá protegido, tu tá com colete cervical, tu tá com colete, tu tá com joelheira, entende? Uhum. Médico a 30 segundos. Sim, tem. Toda a corrida tem ambulância, tem médico, paramédico, né? Uhum. Mas graças a Deus não tá precisando. Só eu Sim. precisei em Pouso Redondo, caí e quebrei a clavícula. Né? Bateu uma batidinha de ombro, foi. E o João trincou a mão treinando, né? Ainda brincando, não, treinando ainda. Treinando. Caiu sozinho, no caso. Sozinho.
Dá muito acidente em moto, é muito perigoso. Tu teria assim, a cada corrida cai um? Não é assim, Não, né? não tem corrida que não cai. Uhum. Né? Mas- Porque são várias baterias, né? Uhum. 12 baterias hoje, se eu não me engano, 12, Sim, 13, sim. dependendo. Mas eu digo assim, a corrida de uma categoria, não necessariamente cai um ou cai dois. Às vezes não cai nenhum, às vezes cai 4, 5. Dá um por corrida de média. Depende Assim. da situação de pista, né? Sim, sim. Depende muito disso. Né? A pista agora, antes que tu disse que tu corria no quê? Velocross? Velocross. Agora é moto velocidade, é diferente? É Moto, o mesmo Velocross. mesma né? coisa, É que na minha época era assim, na minha época era pista de chão batido. lisinho. Nós usávamos, chegava até nas curvas, nas freadas, assim, ficava até preto da borracha do pneu, cantava pneu, cara. Quase um asfalto. Assim. Era muita velocidade, sabe? Uhum. Então, hoje, e na época, as nossas corridas é 20 minutos mais 2 voltas. Nossa. Aí hoje é diferente. Hoje já é o pneu lameiro, o pneu garrudo, as pistas são gradeada, molhada, gradeada, fica mais fofa, né? Uhum. A velocidade é menos, só que daí é mais motor, mais força, entende? Sim. Mais torque, mais saída de curva, mais, né? Uhum. Então, e as corridas é 10 e 12 minutos, dependendo da bateria. Uhum. Diminuir o tempo, É tudo. desgastante uma corrida. né? Muito, Pô, muito. 20 muito. minutos aí em cima da moto, pra quem só anda Bastante. assim, mas pra quem já brincou com a moto alguma coisa, já sabe. O campeonato mundial de motocross, né, é 30 minutos mais 2 voltas. Nossa. Então ali é gás, né? É gás, é cansativo, né? Cansativo. Porque deita a moto, levanta a Tem que moto, ter puxa a preparo, moto. né? Sim. É que o mundial o piloto vive só disso, né? É diferente, né? Que é totalmente diferente, né? Tudo piloto de fábrica, de marcas, né? Uhum. Sabe? Tem uma equipe enorme, tem uma série de coisas. E vocês, como é que era a questão de equipe, alojamento, dormir? Tudo tem que agradecer ao Neno. Uhum. O Neno sempre foi parceiro. Até hoje continua sendo. Uhum. Assim como o João, né? O Neno sempre ajudou a questão da manutenção da moto, fazia às vezes uma peça a preço de custo, não cobrava uma mão de obra, sabe? O alojamento, dependendo da cidade que a gente ia, a gente ficava em hotel, ou se não ficava em barraca, acampava. Isso dependia da situação. Né? Essa questão também cansa, né? Tu tá fora de casa, tu dormir, tu Sim. dorme, nunca dorme igual na tua cama, não é? Não. Tu chega no domingo à noite em casa da corrida, tu tá cansadão, né? Tá morto, tá cansado. Cansa pra caramba, né? E isso até pra quem tem mais condições, vamos dizer assim, o cara que chegou lá com um trailer e dormiu no trailer e tomou um banho quente. É diferente, né? No outro dia ele vai estar mais inteiro, né? Com certeza, né? Às vezes tu ficar no hotel também, né? Sim, isso. Mas nem sempre mas dá, né? hoje todas as pistas que a gente foi, né? E vai ainda de vez em quando agora de novo, que o João voltou a andar de novo, né? Toda pista tem infraestrutura de banheiro, chuveiro, mesmo que tu acampe lá na barraquinha, mas tu consegue tomar teu banho, tu consegue... Bem tranquilo. né? Até porque tem que ter, né? Sim, sabe? é obrigatório. Tem que, porque senão tem que fica, dar um conforto pro piloto. fica né? meio injusto, né? Sim. Um piloto que tá às vezes dando o cavaco pra manter a motinho. Ele não vai parar no hotel, ele já não tem mais dinheiro pra pagar o hotel. Como tem, tá, já? Como tem. A maioria hoje, quem vai... A gente até vê assim nas categorias de força aí, que são a VX2 e a VX1, né? Que são as 250, as 450 importadas, especiais, né? Assim, pra tu ter uma ideia, uma 250 hoje, tu vai pagar aí 50, 60 mil reais. Os caras dali que tem um pouquinho de dinheiro, eles gastam mais 50, 60 em investimento na moto. Eles gastam mais uma moto na moto. Certo. Então, lógico. Esses esporte caras tomam uma dianteira na corrida, né? Sim. Ele já sai um segundinho na frente, vamos dizer assim. Com certeza, né? Equipamento melhor, né? Tudo, né? Conta, mas né? a gente vê muita gente hoje ali que não tem equipamento, mas é no braço mesmo. No braço, né? Sabe? Moto, tu acha que de quando começou para agora perdeu? O pessoal fala que o automobilismo, né? Perdeu aquela questão de braço. Vamos pegar nós aí, Ayrton Senna para hoje, muito automático e tal. Moto tem menos isso? Ou mesma coisa? Assim, já... O braço é tudo, né? Moto não tem eletrônica lá no motor, mas na hora de pilotar ali... Se tu não sabe andar, se tu não tem a tocada, como se diz, né? Mas tu tem um equipamento bom, aí hoje tem pilotos que andam bem e tem equipamento bom. Certo. Sabe? Mas Equipamento tem se refere a moto? equipamento ruimzinho, às vezes vai lá e ganha dos caras que... Assim, eu vou te contar uma história, não querendo me enaltecer, né? Mas eu vou te contar uma história que aconteceu numa corrida em Ibirama. Até deve ter foto dela aí. Era uma corrida que não era válida pelo campeonato. E eu tinha minha TTzinha com motor de RD 135. E eu, na época, eu era um estreante novato. Isso ali em Ibirama, na pista do Pereira, Valdir Pereira. Cara, muito gente boa, amigo meu, baita no piloto também.
Na pista dele, na casa dele. E o Pereira era patrocinado pelo Marquete. E o Pereira tinha uma MX 180, na época, né? Tudo 2 tempos. 2 tempos. Naquela época só se falava quase em 2 tempos. E o Marquete tinha comprado 2 Caxis, 2 Kawasaki, uma 125 e uma 250 zero para ele estrear as 2 motos naquele dia. Então a atenção era pro Pereira, sabe? E veio, a corrida foi supervisionada pela Federação Catarinense, né? Na época o presidente era o Héctor, um argentino, né? E eu me inscrevi e era a categoria 350 PC, que era os profissionais. Corria Pereira, e eu era estreante e novato na época, se chamava isso, né? Sim. E eu me inscrevi nessa categoria para andar. Na época, Pereira, o Primo de Blumenau, o Procópio, o Rogério Fernandes de Criciúma, o Balmer de Joinville, o Rolim de Joinville, o Xeredinha de Xereda, sabe? Certo. Todos os caras que andavam. E eu me inscrevi com a minha, nós dizia Perereca, né? A motinha. Sim. Sim, Era o apelidinho dela. só que ela era muito forte de motor, só que ela perdia em suspensão, essas coisas, né? E eu me inscrevi, quando eu fui para alinhar, para largar, o Hector não quis deixar. Não. Novato, ele falava meio gringo. Novato, e o Neno comprou a briga, não, vai largar, e vai largar, e na hora deu um tumulto, na hora da largada, aí ele assim, lá na rabeira, o que é? Na época as corridas não era que nem hoje, que larga tudo alinhado um lado do outro, na época era de 4 em 4. Tu foi lá, não? Eu fui lá, tinha 22 ou 23 motos, eu fui lá por último, cara. Fazer o quê, né? Porque era por sorteio, né? Sei. Deu a largada. Rapaz, eu saí pela beirada, assim, pelo barranco e a pista lá de Birama dele tinha uma ferradura tipo a pista de Vitor Marsum, aquela ferradura do meio Quem ali. conhece? E eu vim comendo pelo barranco por cima ali na reta, nem louco, né? E saí lá e quando entrei na ferradura eu tava em quinto. E o Pereira ficou para trás, que era o dono da pista. o dono da pista. E eu saí em quinto. O primeiro colocado, o rapaz, errou a ferradura, levou os outros 3 com ele. Eu de quinto, primeiro. Meu Deus, e aqui, né? E o coração? Nossa senhora, e aqui, mas eu sabia que o Pereira vinha, entende? Eu sabia, na época nós se abaixava muito nas retas, eu olhava por baixo do braço, eu olhava, cabo de um pouco, o número dele era 55. Eu começava a avistar o 55 atrás de mim, né, cara? E foi chegando. E a pista lá tinha uma reta assim, ó, e ela tinha uma descida no meio da reta, fazia isso aqui, sabe? E eu escutei o barulho do motor da moto dele no meu ouvido, mas eu na frente, né? Eu sabia que ele ia me passar. A moto dele era melhor, tudo. Cabo de um pouco, não escutei mais nada. Ele quis fazer bonito, ele veio numa roda empinado, ele ia me fazer ultrapassagem empinado. Quando chegou na descida, ele virou de costas. Putz. Eu, cara, quase se matou. Tiraram de ambulância, foi pro hospital, não estreou as 2 motos novas. Nossa. O seu Aires Marquete, Deve ter saudoso, ficado feliz, ficou né? louco da vida. E eu fui lá e guiei a corrida, sabe? Não, aquela sim foi uma das... Mas pra tu ver tudo que quem não corre de moto, né? Tudo que acontece na hora da corrida, né? Tu tava correndo com a tua moto, tu sabe que tu tomou uma sorte ali pra passar de quinto pra primeiro. Ali Um erro de alguém, né? A corrida foi ali, né? Foi ali. Erro de alguém e tu já sabia que o cara ia vir e tu chegou a escutar o ronco da moto dele. Ele tava do meu lado. Tu conhecia o ronco da moto do cara. Sim, tu consegue ouvir, né? Não olha pra trás, no caso. Não, Só eu olhava por baixo do braço, porque se tu fizesse Como era muito... aqui, tu perde. Então eu olhava, sabe? Como a velocidade era bem maior. Era na reta, ele virou na reta, rapaz, ele virou lá no 100 por hora, 100 e pouco por hora. Sabe? Ia te passar sossegadinho. Não, ele ia fazer Tanto que ele ia te passar empinado. Empinado. Aí quando chegou na descida, ele não tirou a mão, ele tinha que tirar da mão um pouco, né? Aí ele virou para trás. Tombaço, entortou a moto, tudo. Confiante demais, talvez. Mas até esse tempinho eu vi ele num podcast lá em Rio do Sul, lá, e ele contou essa história aí, cara. Ele contou que ele contou essa história aí. Falou exatamente o que eu falei aqui agora. Sabe? Então marcou pra ti e marcou pra ele. Com certeza. Tu falou de moto mais antiga, de qual era uma potência de uma moto daquela. Tu lembra assim mais ou menos, não? Era muito mexida também, né? Era mexido. É que naquela época nós não tinha, como é que é, não tinha o dinamômetro, né? Dinamômetro. Não se falava isso, né? Sim. Naquela época era lima no cilindro, abria as aberturas de admissão e saída de escapamento, né? Pra girar mais. E chiclete, acertava os carburadores, né? Então ali era... Lima, literalmente lima. Literalmente, lima. Eita, como é que sabia a hora de parar de limar? Ah, Errou, foi.
Ah, foi alguns motores, né? Daí tinha que... Daí tu É tem que que regular. as 2 tempos tinha que estar acertado o carburador, né? Porque assim, daí o que acontecia? Se faltava combustível, furava o pistão, esquentava e furava o pistão. Entendeu? 2 tempos, pra quem não sabe, é refrigerada. O óleo vai junto com a gasolina, né? Isso. Então ela refrigera, Não, e as motinhas não tem válvula, não tem comando de válvula, nada. ela lubrifica com o óleo que está na gasolina. Isso, Se faltou gasolina, não vai só faltar a gasolina, vai faltar o óleo também, vai dar problema. vai dar problema. Daí tem mistura de óleo também, ou é padrão daí? Cada um, aí depende do acerto, né? Mas Mais óleo, menos óleo. tem tudo isso tem também. tudo isso. Suspensão, Naquela época, muito pouco. Hoje já sim, né? mas sim, sem dúvida, né? Hoje, para ter uma ideia, as corridas aí, do Campeonato Mundial, a questão de suspensão, os pilotos hoje têm um equipamento de rádio e a suspensão também são ajustáveis. Sim. Conforme o piloto vai andando, se a moto está mais dura atrás ou mais dura na frente, o chefe de equipe lá, o mecânico, regula a suspensão, o cara correndo. Certo. Conforme vai mudando a situação de pista, deu muito buraco. Tem que ficar mais mole, mais duro. Aí os caras vão ajustando lá do box, consegue ajustar a moto. Entende? Para a gente entender qual é a importância da suspensão. Hoje, principalmente no motocross, é tudo, né? É tudo, né? Eu vou pegar uma pista que tem aquelas, vamos dizer, aquelas costelinhas de vaca ali. Sim, Que vai dando, né? vai dando. A suspensão fica mais mole, mais dura. Mais dura vai judiar, vai matar o Judia piloto. mais, é que nem eu te falei agora, né? E como são 30 minutos, o cansaço conta, né? Em 30 minutos a pista vai mudando de situação, entende? Os Começa caras vão bonitinho. ajustando, né? Do que tu corria, né? O que o João corre hoje, então a pista é de barro, De barro. passa um trator com a grade. Hoje sim, naquela época não. Na tua era lisa. Lisa, batida. Por isso que Hoje vocês não passa- corriam com pneu garoto. Hoje é molhado, hoje é gradeado, né? Seria mais próximo a uma trilha, vamos dizer assim. Mais banhado, mais Não mais é nem fofo. tanto banhado mais fofo. da poeira. Ah, porque senão a Da galera... poeira. Na nossa época a poeira era terrível, né? Aham. Hoje tem lama, mas não chega a ter lama também. Não. Eles molham ali com a pista gradeada, o barro vai ficando úmido, né? E daí a moto vai passando, vai revirando sim. também. É bem melhor para andar, sabe? Muito melhor que na época, né? É mais seguro, tu diria? Pela velocidade? Também. Fica mais legal pra quem tá vendo? Sim. É mais seguro, né? É claro, bem melhor tu andar a 120 do que a 170, né? É. Bem mais seguro, né? Então, Naquela época, assim, né, já, essa velocidade aí, 150, era nas pistas de carro, né? sim, que daí é mais larga também. Toda a vida, né? Joaçaba, principalmente, era um pistão, né? Aquela pista tem lá até hoje, né? Sim. Qual é o padrão de pista de largura assim? Mais ou menos. Depende, isso tudo varia. Mas é né? de 5 a 20? Não. No mínimo 6 metros, 7, né? No mínimo, né? Assim, é a base das pistas por aí, né? É. E daí tu pega uma pista de carro, a ultrapassagem em curva é mais fácil também, né? Tudo mais fácil, né? Porque a pista é um asfalto, bem mais larga, né? tem que andar um carro, dois do lado do outro, vocês só de moto. Não, mas é legal. As corridas que eu fiz em pista de carro, todas elas foi assim, emocionante. Nossa. Daí vocês têm mais espaço na curva para trabalhar, né? Pode entrar mais por dentro, sair mais por fora. Como é... Tu consegue fazer o traçado que tu quer, né? E quando a pista de moto... No final, na corrida de moto, no final da corrida, tá todo mundo andando mais ou menos na mesma linha, né? O cara achou um traçado bom e todo mundo vai meio. É bem isso mesmo. A gente diz o carreiro, né? Tá todo mundo Todo mundo na mesma na linha, reta, né? dá uma espalhada, na curva fica todo mundo em fila de novo. Isso, é isso mesmo. E com esse negócio de traçado, como é que vocês calculam isso? Na sorte? Não, aqui vai dar boa. Ou é estudado antes? Como se diz, tu estuda, né, um pouco, né? Tá todo mundo andando no mesmo traçado. Se é uma pista, vamos supor, meia ruim, a gente diz uma pista travada, vamos supor, uma pista mais travada. Tu tem que bolar um traçado diferente, porque não adianta tu querer vir atrás dele ali no mesmo carreiro, tu não vai passar. Ou tu abre mais e fecha, ou tu fecha e sai mais aberto. Tu tem que ir estudando, entende? Sim. Mas é mais instinto do que... Sim, tu tem que ter coragem de retardar uma freada. Que ultrapassagem é isso aí, né? É retardar a freada. Né? Quem freou por último. Nossa, leva vantagem. Mas se frear muito por último, aí passa agora... reto ali, né? Então é tudo calculador ali, é tudo tudo meio calculado, segundinho faz a diferença. É que eu sempre falei pro João, assim, não, cuidar para não passar do limite, né? Cuidar para não passar do limite. Sempre perto dele, mas nunca passando ele. Isso, cuidar para não passar do limite, né? Confiança demais, Isso. empina e cai, né? Eu nunca fui de ter nego, sem gente assim, que anda aí nas pistas, empinando, fazendo, né, durante a corrida, não. Sim. Durante a corrida tu tem que ser sério. Isso aí eu sempre tentei ensinar o João. Não adianta tu lá fazer uma curva, sair com a moto derrapando,
só perdeu tempo. Uhum. Tu tem que ir lá fazer redondinho. O show ficou bonito, mas tu perdeu tempo. Não, perdeu tempo. Não adianta dar É. show e chegar por último, né? O João, assim, foi uma dificuldade quando ele era pequeno. Porque assim, ó, tu tá chegando numa curva, o que tu tem que fazer? Tu tem que desgrudar do banco e ficar só com os pés, tirar a bunda do banco, como tu disse aí. Porque aí tu consegue frear melhor, tu consegue chegar, né? E o João não fazia isso, rapaz. Eu pegava no pé dele, pegava. E na época nós treinávamos muito na pistinha do Edino, daqui. Né? Até foi uma Sim. dó que foi extinta ali, mas Sim. como eu disse, o loteamento dele tá ficando bacana ali, que bom, né? E eu falei com ele umas 2, 3 vezes, eu mandei ele parar. Parei. Fui lá, peguei uma chave, tirei o banco. Disse, o que tu vai fazer, pai? Vai andar. Tá, mas tá louco? Sem banco? É sem banco. Quero ver se tu não vai tirar a bunda do banco. Deu umas 6, 7 voltas, passava em pé, né? Passava em pé depois daquilo. Acostumou. Sabe? Tu fica de ficar em pé porque tem que botar mais peso na dianteira, é isso? Isso, não, é que não adianta, por exemplo, tu vem numa freada, tu fica sentado ali com a bunda no banco, né? Tu fica fazendo isso aqui, ó. Se tu ficar em pé, aí tu trabalha o teu joelho, teus braços, entende? Sim. Fica meio. A moto trabalha, tu fica Tu parado. amortiza ela, né? Aí não te judeia, não te cansa. Tu ficar sentado ali soqueando. Parece que vai cansar mais, mas na verdade cansa menos. Não. Tu ficar, principalmente em freada, né? Freada, tu A tá moto chegando, vai. dá uma, né? É que já no de moto, no caso, na freada ali, tu usa mais dianteira do que traseira. A traseira tá. Mais freio dianteiro, né? A traseira tá meio boba naquele Esse caso. movimento aqui, né, Jean? Não adianta, por exemplo, tu vai frear a moto, tu pega o anunciador com os 4 dedos frear. Não, eu só trabalhava os 2 dedos. Né? Até porque Embreagem, mesma coisa, né? o freio também é bonzinho, né? Todo. Não é freio tambor na frente, Não, né? tudo freio a disco, né? O que tu diria de fosse pegar uma motinho básica? Que eu nem sei se hoje vem moto com freio tambor na frente ainda, Não. Difícil, né? mas eu digo de rua. Acho que não mais, né? Enfim, pegar uma moto dessa, o que tu diz? Numa pista não tem condições, né? Não. Isso não existe mais. Até as motos hoje, né? O carburador também já foi extinto, né? Já era carburador, Hoje né? é tudo injetado, né? Hoje usa tudo eletrônica, Tudo não tem eletrônico, mais. Vai ter que botar que nem um carro lá, botar na É injeção. como naquela época ali que eu andava, predominava 2 tempos, hoje é 4 tempos, né? Entende? Por que tu acha que teve essa mudança? Por que a 4 É- tempos não era aceita na época? É que não tinha a sofisticação do que tinha hoje, certo? Certo. Então, na época, 2 tempos era mais fácil, era o que tinha no momento. Sim. Tu vê que a Honda, né, que é conhecida como motor 4 tempos, tinha a ICR 2 tempos. Sim. Mas mais arrancada, talvez, dois tempos. Tudo. Mais giro ali no motor. Isso. Então, hoje única assim que eu me recordo agora, que fabrica 2 tempos ainda, é a Gás, que naquela época não existia Gás. Sim. Os Quarna e a Yamaha ainda, né? Fabrica Mas motinho. só pra corrida daí. Não, só motinho pra corrida, né? Sim. Motinho de pista, né? Porque as motos, quando as crianças começam, é quase 100% 2 tempos ainda ou não? Já é 4 tempos agora? O começo é a 2 tempos ainda. A pequenininha ali, as né? KTM, né? As Porque daí é KTM. muito pouca cilindradinha, se botar 4 tempos. Mas aquilo anda, rapaz. As 50 KTM Sim. ali. 2 tempos é um motorzinho, quase um motorzinho de roçadeira, vamos dizer assim, Mas no tamanho. No anda. tamanho, né? Anda. As 65 mesmo, as 65, nossa. E a 50 é com torque, né? Não tem marcha. Não tem marcha. E as 65 já começa as marchas dele, né? Mas rapaz, é forte. Qual que é a graduação, então? Começa na 50, como tu falou? 50. Que só tem acelerador e freio, não tem marcha? Daí a 65 já com marcha, né? Daí aí na época tinha a categoria a 150, que andava em CRF 150 4 tempos. Sim. Até o João tinha uma dessa. Mas passado dos 65 para 150 já? Daí andava as KTM 85 e 105 junto. Sim. Junto com a 150. Mas isso é uma questão mas só que as KTM mais potência, não mais é? potente que a 150. Sim. Entende? Então, no cilindrada não é um interessante, Daí o hoje negócio é acho que potência. essa categoria hoje se chama Júnior. Daí é por idade, com motos, se eu não me engano, cara, até 150 cilindradas. Mudou, assim, não posso te afirmar Sim, mas com aí clareza, mas é mais ou menos isso. Mas daí do adulto, aí Daí, tu saindo da 65 ali, ou da Júnior, tu vai correr adulto com aí 16 depois anos, ali por pra aí. frente tu corre o que tu quer. Entende? Tipo 16 anos pra frente, ali tu daí já é hoje tem as adulto, vamos dizer assim. Hoje que tem a Nacional Pro, hoje tem as intermediárias nacional, que são a ICR, F,
quatro tempo nacional 250, agora saiu a 300, né? Certo. Tem as TTR 230 também, tem a CRF 230. Então tem várias categorias ali, sabe? Sim, sim. Tem a Pro o que é? Pode mexer livre. As motos Faz são o que 250, mas o motor passa de 400 cilindradas. Uhum. Né? Aí tem as intermediárias, que tem uma quantia X de preparo. Certo. Não é que nem a Pro. A Pro é livrão. tu Aí faz o tem que a quer. Standard. A Standard é que a motinha tem que estar original. Hoje permite ali um acertozinho, que é essa que o João anda hoje, de aumentar 4 HP do motor. Certo. Entende? Então é por categorias, né? Aí depois tem as especiais, né? Aí a VX1, que é moto de 450 cilindradas, e a VX2, que é moto até 250 cilindradas. Mais original daí. Não, Ou mexido também. livre. Então a de 450 livre deve ser loucura, né? A 450 tu já tem que ser bom para tocar ela original, né? Exato. Botar numa pista aí. Deus do livre, né? Muita força, né? Bota uma Falcon numa pista aí e vai com ela assim. Não faz nada. Só assim. Não. Mas eu digo, é uma moto pesada, né? Uma Pesada, moto grande, é. né? Muito pesão no chão, assim, Mas quando dá aquela escorregada. É que eu digo assim da categoria especial, né? Motos importadas, né? Uhum. E a Falcon é uma categoria que anda também na Força Livre Nacional, na Nacional Pro, ou Força Livre Nacional, como Sim, se diz, né? Não, o que eu penso é assim, o peso dessa moto, claro que lá eles vão tirar tudo que ela tiver para Alivia, tirar né? de Bota peso, né? roupa de plástico, né? Mas imagina dar uma escorregadinha, tu tem que dar aquela pesadinha no chão para voltar a moto. Tem que ter preparo. Eu andei de Falcon, eu tinha Falcon também. Dá muito aquela pesada no chão, ou é só o pezinho vai ali, nunca chegou a dar uma batidinha. Tu tem que controlar a batida, né? Mas a batida deve ser punk, né, cara? Se tu bater de mau jeito, tu pode deslocar um tornozelo, um joelho, né? Nem caiu e tem que parar a corredora. Acontece muito Porque isso. não é de brincadeirinha, né? Hoje um dos problemas maiores que o pessoal enfrenta aí é problema de joelho, justamente por Muita esses trancão que pancada dá no aí. chão. É. Muito. Daí a moto tá a uma velocidade razoável ali na curva, ela escorrega. A gente tá falando da batida, tipo, escorrega a traseira, né? A dianteira tem muito o que fazer ou é tipo a traseira avisa, eu tô indo, eu vou? Depende da situação, né? Mas a dianteira geralmente só diz fui, né? A traseira, ela se corrige mais fácil, ela se corrige sozinha. Geralmente, usar o joelho, coisa é quando a dianteira faz, né? Mas tu É não onde tem tu- muito o que. Tu É o usa a terceiro perna, né? ponto de apoio. Isso. Tu usa a perna para se apoiar, né? Então, às vezes, ali que tu leva um tranco ali, né? E pancadão. Pancadão quanto mais a velocidade, mais é... Não dá pra botar só o pezinho devagarzinho. Não, assim, né? não, tu tem que segurar, porque às vezes tu é que tem que equilibrar a moto. Sim. Depende da tua força física ali, né? Tu é a rodinha da bicicletinha das crianças ali. É o teu joelho ali, a rodinha. Tu começou a correr Juca, mais tarde já. Não, eu Correr. eu fiquei competição. campeão em 89, né? Eu sou de 69. Campeão estadual, é isso? Estadual, em 89. Então eu comecei com... Eu andava antes, mas que eu fiz o campeonato foi em 89. Uhum, Né? uhum. Eu sou de 69. Mas então começou a correr ali com o quê? 15, 16? Não, 16 anos. 17. Já tarde para os dias de hoje. É que naquela época não tinha piazadinha. Sim. Não tinha essas categorias de base, sabe? Naquela época não tinha. Naquela época era 125, aí CG, tinha muita CG na época, sabe? CG, as Turuna, né? Era o mais acessível. Que é a mesma CG praticamente, né? Então, naquela época, de 4 tempos, o que corria era CG. Eu falei que só tinha modo 2 tempos, na Sim, época não, sim. mas na época tinha a categoria da Mas eu CG. acredito por uma questão de acessibilidade é mais Mas barato. era o que tinha, já. Não tinha outra. Não Né? tinha outra, entende? Era É o que tinha. Hoje tem 100 modelos de moto, né? Sim, com certeza, né? Então, Na época era... na época, a Turuna era muito visada para andar, sabe? Porque a Turuna já tinha correr de comando, já dava para fazer um acertinho melhor ali no comandinho, coisa, né? Mas a suspensão da moto continuava a mesma coisa. Mesma coisa. Às vezes fazia um ajustezinho de mola, alguma coisa, mas não tinha muito o que fazer, né? Ela não permitia nada. Não. Era bem loucura, né? Mesmo motor... Só que, já que nem eu falei, na época as pistas não eram tão... As pistas eram mais lisas, eram mais batidas, não então trabalhava a suspensão não era tão, o essencial. tão judiada, né? Dependendo do lugar, assim, coisa, né? Então, até na época, quando chovia, geralmente era difícil ter corrida, porque a pista já era batida. Não tinha nem como parar em pé. Tu não parava em pé, né? Então, acontecia, às vezes acontecia, mas acontecia, por exemplo, a corrida já estava acontecendo, choveu, aí acabava. Aí Tinha que ser lá, mas não tinha, né? E daí... E já hoje não, hoje com a pista gradeada, daí já é outro pneu, já é outro, aí choveu, fica bom para andar também, né? E daí quem tá assistindo gosta bem mais, né? Gosto também. Fica mais divertido. Então tá, voltamos à moto lá. Tinha RD, que tinha para correr na época. 135, né? Para mais iniciante, vamos dizer assim, quem começou Sim, ali, sim. RD, Turuna,
Já era CG, 89 era CG já, né? Tinha CGzinha. Tanquezinho quadradinho ainda. Isso. As redondinhas, aquelas, né? Isso, e daí botava um pneuzinho nela Dava e... um pneuzinho, um mexia númerozinho alguma- nos lados, na frente ali. E seja o que Deus quiser. Seja que e era festa, né? Dava muita galera, muita gente. Dava. Ô, Joinville, rapaz. Imagina o tamanho do da céu. cidade, né? Meu, lá uma vez deu uma corrida lá. Lá tinha o tal do Paulo César Machado. Uhum. É um cara, hoje ele é poderoso. Ele tem negócio de rede de supermercado. Tudo, né? Até esse tempinho teve um encontro em Blumenau dos pilotos antigos, eu não pude ir, ele chegou de helicóptero lá, sabe? Me contaram, Certo. né? E o Paulo era do povão lá, né? E era uma rixa ele e o Xeredinha de Schroeder ali. Uhum. Na época os dois com XL 250. Duas motos igual. Cara, do começo, essa categoria eu não andava, eu estava só assistindo, né? Certo. Do começo era um passando o outro, um passava o outro e chega pra lá e tá, e aquele povão Rola em umas cima e cotoveladas. camisa e sabe? Rola umas cotoveladas? Sim. E rapaz do céu, arrebentou a corrente nós chamávamos ele de Paulo Maluco, Paulo Louco. Aham. Arrebentou a corrente da moto dele e ele atravessou a moto no meio da pista e acabou a corrida. O povão invadiu a pista e acabou. O Xeredinha não ganhou e deu. Mas tá, acabou a corrida. Acabou a corrida. Acabou. Quem é que vai ali? Tinha mais de 1000 pessoas dentro da pista. Quem é que vai tirar? Tá, mas por que arrebentou a corrida da moto, cara? Ele não podia correr, não podia disputar, não acabou. O numeral do teu filho é o mesmo do teu, né? Isso foi uma etapa que teve aí agora, final de semana passada, em Rancho Queimado, e para surpresa nossa, a capa a foto de capa do evento é o João, né? Ziquinha, né? Sim, sim. Não tem lembrança assim da emoção de ver ele correndo e tal? Eu tenho, com certeza. Tu acha que hoje, Era bom, né? se for botar uns pilotos de hoje naquela época, eles iam também? Olha, não sei. Tu acha que precisava um pouquinho mais de coragem? Coragem.